boa tarde a todos. Hoje eu tenho um imenso prazer em falar aqui com os nossos amigos da Rudegon, Egon, o Rudolf, o Rafael, o Fernando, a Silvia e a Priscila. A Rudegon é um parceiro nosso que fica em Curitiba, atualmente com 3 lojas, e a Rudegon ela faz parte aqui da Rede Pro desde 2010, lá no comecinho, né? Começamos praticamente todos juntos, e é uma história aí cheia de sucesso, com uma trajetória e tanto, e eles vão compartilhar conosco agora um pouco dessa história. Eu quero dar as boas-vindas a vocês e agradecê-los mais uma vez. E se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Quero saber um pouquinho aí de vocês, como que começou essa trajetória, essa jornada empresarial, um breve resumo aí da carreira da Rudegon. Estamos aqui para ouvi-los. Ok, então vamos lá. Meu nome é Egon. Em primeiro lugar, eu sou pai do Rafael e da Silvia, né? E irmão do Rodolfo, que é pai do Fernando e da Priscila. E há muitos anos atrás, lá nos anos 80, para ser mais preciso, em março de 87, a gente resolveu, por diferentes motivos, a trabalhar juntos. E a gente foi somando esforços e fomos adiante e fomos seguindo. O nome já até diz, né? Rudolf e Egon. Então, de lá que tudo se originou. E assim foi a nossa sequência. Tentamos com representação comercial, não deu certo, e iniciamos para vender chapas para quem quer comprar pequenas quantidades. Fomos evoluindo e Deus abençoou, e hoje nós estamos aí com 3 lojas, quase, nosso grupo já tem 320 funcionários, e temos o privilégio de ter esses quatro aí que estão junto conosco, aí, somando, nos ajudando no dia a dia, a vencer os desafios. É muito importante, muito bom ter os filhos ao nosso lado, para que a gente também possa ver as coisas acontecer com mais tranquilidade, e que a sequência também já fica bem mais transparente e fácil de seguir depois. Você falou um pouquinho, né, Egon, aí o início, mas se os meninos também se sentirem à vontade, aí, principalmente a Silvia, a Pri, o Fernando e o Rafa, contarem aí para a gente como é que foi essa entrada de vocês na Rudegon, como é que foi esse início de vocês dentro da empresa dos pais, como é que foi isso para vocês, chegando e agregando a esse super time? Oficialmente, eu comecei em 98, né, no registro, mas já desde tempos anteriores eu participava, né, não integralmente, né, o período todo, mas já trabalhava aí discretamente, né, na empresa, né. Então o meu início, sim, foi no começo. Eu estava bem apreensivo, né, justamente por ser filho do dono da empresa, né, a gente fica meio... Mas foi tranquilo, assim, o começo. Eu pude participar em várias etapas, vários lugares diferentes, setores diferentes da empresa, né, o que ajudou, assim, a me descobrir também, primeiramente, né, e poder seguir aí o trabalho, né? Que legal, Fernando, muito bacana. Eu ia fazer uma pergunta agora, eu acho que se você quiser responder, fica à vontade, mas eu vou passar a bola, é que esse time está muito grande. Eu queria saber de vocês, assim, algo que marcou, assim, nessa trajetória de vocês até aqui. Tem muita coisa ainda pela frente, mas como é que foi até aqui? Se tem algo específico aqui, assim, que vocês lembrem, cara, isso aqui foi algo que marcou, foi um momento extremamente importante, que vocês aprenderam muito, ou que tenha sido ali um aprendizado, o que vocês poderiam dividir, assim, que foi muito marcante para a Rudegon até aqui? Eu acredito, assim, que para mim ficou bem marcante, e que a gente passou, assim, diferentemente de outras empresas, foi esse momento que a gente ainda está meio saindo, que foi a pandemia, né? Então, foi uma coisa diferente, pelo menos para mim, né? E para todos também, acredito que foi uma coisa bem
bem não saber do que vai acontecer no futuro e tal, e acredito que para nós foi muito importante essa fase, justamente pelo espírito de equipe e né, e sempre mantendo o foco né, e a esperança de que isso vai passar e que vamos seguir em frente, né? E uma coisa, um aprendizado que eu tenho assim desde do início da minha trajetória no Rodegon foi aprender a lidar com as pessoas, assim, sabe? Foi que as pessoas são todas diferentes, nenhuma é igual, né? Cada um tem o seu potencial e tudo, e aprender a lidar com as pessoas, assim, foi uma coisa que eu tive que aprender dia após dia no meu trabalho, e acho que eu estou aprendendo ainda. Eu, como comecei também já muito jovem na empresa, percebi que houve muito amadurecimento da empresa, principalmente na questão de processos, mudanças de sistema, todas que nós acompanhamos de perto, e cada dia era um desafio novo, um desafio diferente, mas sempre junto com a equipe aqui interna, buscando soluções, alternativas para conseguir sempre fazer o melhor, né? É isso aí. Mas eu queria ouvir de vocês, se vocês lembram de uma vitória, assim, que foi a virada de chave da Rodegon, algo que aconteceu, assim, que mudou radicalmente a estrutura para melhor, posicionamento, enfim, uma conquista muito grande aí para vocês, que vocês poderiam dividir aqui com a gente. Eu acho que é uma empresa com nosso tempo de trabalho, ela é feita assim de muitas vitórias, né? Fora essa da pandemia, que realmente balançou bastante a gente, eu acredito que nós temos assim muitas vitórias, pequenas vitórias, que acontecem no dia a dia. Quando você estabelece uma meta e você consegue atingir, você tem um objetivo e vence. Então, eu acredito que isso aí é uma soma de uma porção de pequenas vitórias, né, que acontecem a todo dia, e isso que dá tanto prazer no nosso trabalho. Nós, todo dia, temos desafios, com certeza, nada é muito fácil, e a gente vai trabalhando, vai conquistando, e o espírito de união que existe entre nós e o pessoal do administrativo, principalmente os gerentes. Então, existe uma sinergia muito legal entre nós e que nós vamos conquistando dia a dia, vamos conquistando pequenas vitórias. Uma coisa que eu acredito que nós fizemos muito bem feito também foi quando nós sentimos que a gente estava crescendo e, de uma certa forma, nós estávamos talvez não tão profissionais. Que quando uma empresa começa pequena como a nossa, praticamente não, ela começou totalmente do zero, do nada. Então, a gente todo dia vai aprendendo mais alguma coisa, e graças a Deus, como o Egon já falou, nós fomos abençoados, e a gente foi crescendo. Só que chegou numa hora em que a gente percebeu que nós estávamos assim um pouquinho fora de um profissionalismo dentro das operações, o jeito de ser de uma empresa. Isso, enquanto é uma empresa pequena, não tem tanta necessidade, mas à medida que você cresce um pouquinho, você precisa se organizar, criar processos e tudo mais. Então, se não me engano, foi em 2010 que nós contratamos a assessoria da Fundação Dom Cabral, que nos mostrou assim uma porção de coisas que a gente podia melhorar no nosso dia a dia. Isso foi, para mim, acredito que foi um marco muito importante, porque a nossa empresa ela passou a ser um pouco menos amadora e um pouco mais profissional. Profissional. Isso. E também a entrada na Rede Pro também é uma coisa que é de destaque, né? Que ali a gente teve também a oportunidade de ver outras lojas, outros parceiros
copiar algumas coisas, né? Ver como que as pessoas fazem. Então, também ali houve um aprendizado muito grande. Muito legal, muita história, né? Uhum. Poxa, que máximo. Eu queria ouvir de vocês, assim, qual dica que vocês dariam para um jovem que está aí iniciando sua carreira, pensando em suceder os pais, de repente, na loja? Conselhos que vocês, né, Egon, Rudolf, estão aí desde o começo, meninos que já estão nessa empreitada aí junto com os pais na Rudegon, que dicas, que conselhos vocês dariam para essas pessoas que estão começando esse processo de sucessão? Como o nosso amigo Henrique costuma mencionar muitas vezes uma frase, ele diz: nada resiste ao trabalho, né? Então, para os jovens que vão me substituir mais lá na frente, espero que não seja já, a gente ainda quer continuar trabalhando, mas vai chegar o dia em que isso vai acontecer e também não tem problema nenhum, a gente está se preparando para isso também. Mas uma das coisas que eu acredito que é muito importante é manter-se sempre firme no trabalho, saber que nada vem de sozinho, nada acontece de graça, tem que ter foco, dedicação sempre. Sim. E como existe aí uma situação um pouco diferente do que a minha e do Egon, quando a gente começou, nós, digamos assim, nós nos escolhemos para ser sócios. Os nossos filhos não foi o caso. Eles vieram depois e vão trabalhar juntos. Então, nesse trabalhar juntos é que tem que ter bastante harmonia, paciência, muitas vezes, né? Cada um tem as suas aptidões, os pontos fortes, e cada um também tem os seus pontos fracos, né? Isso faz parte. Agora, o mais importante é sempre manter em mente que a única forma, digamos, de a empresa continuar indo bem é tendo bastante união, harmonia e dedicação. Isso aí, que legal. Eu diria que um jovem que está querendo, entrando aí, pensando em suceder a empresa, ele tem que estar... Primeira coisa, ele deveria se inteirar bem do negócio, para ver se é realmente isso que ele quer, tentar entender todos os setores da empresa, não, eu sou bom nisso, então vou ficar nisso. Não, você tem que conhecer todos os locais, saber que você não vai entrar em cima, você deve começar de baixo, que nem nós 4 aqui, começamos em estoque, separação de mercadoria, então não foi, vocês vão trabalhar no compra, vocês vão trabalhar no financeiro, foi um crescimento interno que nós tivemos, né? Então, estar firme, não ter medo de errar, porque isso acontece. Verdade. Mas vai levar bronca do pai, vai levar bronca do tio, é normal, né? Tem que entender que aqui dentro ele não é pai, não é tio, são os teus superiores, são os diretores da empresa. Então, eles sabem o que é melhor, eles definem, mas estar preparado e não ter medo de errar e muito menos de trabalhar, porque filho do dono trabalha o dobro. Então, e leva muita coisa, né? Porque você é observado 24 horas por dia. Então, todas as suas atitudes vão ser analisadas. Então, você tem que estar bem focado, bem ciente de tudo que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Sensacional, Silvia. Obrigada. Eu também acho que eu queria destacar nisso tudo que a unidade na sequência, vamos dizer, a união, a transparência, inclusive aí entra a questão também de entender o outro e ver que às vezes alguém tem uma habilidade que o outro não tem tanta, poder trabalhar em harmonia, suprir aquela parte que o outro não é tão forte, é muito importante. Mas realmente, quando quem está na gestão de qualquer empresa, e aqui na Rudegon não é fora disso, se não tiver união e harmonia, quando internamente não houver isso, a facilidade de chegar ao momento de rivalidade, ela é muito fácil, e se isso acontecer, a questão dela não sobreviver, isso é muito grande.
muito forte. Pode acontecer rapidamente. No demais, nós só podemos agradecer. Nós temos um time aqui muito bom e a gente sabe que tentou fazer isso desde o começo também, que nem a Silvia já falou, começaram a separar a mercadoria, tentar entender o que acontece dentro da empresa, e muitas mudanças nesse período que eles já estão conosco, de pessoas, e também a evolução da própria empresa. Falou-se muito em processos, mas também, inclusive, em produção. A Rudegon foi uma das primeiras empresas também que saiu daquela... quando a gente montou a Rudegon, era MDF, era compensado de 15 milímetros, cola cascola e fórmica branca definia se você tinha uma loja boa e preço competitivo. E hoje a Rudegon trabalha com mais de 19 mil itens, e ela partiu para uma questão de que não fica somente com commodities. Nós tentamos o nosso desafio e a nossa meta é sempre que o nosso cliente marceneiro não perca a viagem. Isso desde os materiais para marcenaria, como iluminação, decoração, parceria na prestação de serviços. Então, que nós sejamos sempre a solução completa e queremos sempre ser a melhor solução do mercado para o nosso cliente da nossa região. Acho que é mais ou menos nessa linha. A evolução vai acontecendo, é um fato. Quando nós começamos, o que existia de mais moderno era o Telex, e hoje nós estamos numa fase de vendas por internet que elas são tudo imediatas, são novos desafios com os quais esse time jovem aí tem muito mais habilidade do que quem iniciou os dois que iniciaram a empresa. E posso falar por nós dois, porque eu sei que o Rodolfo concorda. Nós temos que deixar fazer quem sabe fazer, e algumas coisas a gente ainda pretende e quer transmitir no nosso dia a dia, enquanto a gente puder transmitir um pouco de conhecimento, de experiência, mas as coisas vão mudando, as gerações novas estão vindo aí, elas têm que estar preparadas, porque os desafios são cada vez maiores. Quando a gente fala em quem está começando, para pessoas mais jovens, quando elas querem iniciar sua carreira, uma das coisas mais importantes que existe é estar disposto a aprender sempre. E para isso, não ter receio de investir em estudos, em profissionalismo, em conhecimento, mas quando você trabalha numa determinada área, como no caso aqui, nós, com a nossa proposta de trabalho, uma das coisas extremamente positivas foi quando a gente esteve no início com a Rede Pro, que foi compartilhar conhecimento. É muito gratificante você poder conversar com alguém que faz a mesma coisa que você faz. Sempre você aprende. Isso não tem jeito de não aprender. E a soma destes conhecimentos traz um resultado fantástico. Hoje, como rede, a gente está em 23 estados e a gente consegue conversar com todas as pessoas. A Rudegon sempre teve uma característica de receber muitas pessoas e recebemos, inclusive, muitos concorrentes que vêm aqui para a gente conversar. Então, essa questão da gente fazer de um jeito, visitar outros locais que também trabalham na mesma área, outros locais, e você assimilar isso. Muitas vezes a gente até aprende como não deve ser feito, mas essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, essa troca de boas práticas, isto é imprescindível para qualquer negócio, principalmente para o nosso negócio, ao qual é a proposta de comercial da Rudegon. Então, estar próximo do seu fornecedor, com bastante pessoas juntos somando, isso é de extrema e vital importância. Então, registrando. Estar disposto a aprender sempre. 2, é muito gratificante
e valoriza muito, aprimora muito quando você aprende e consegue dividir conhecimentos, você aprende e, inclusive, muitas vezes você consegue ensinar. É isso que eu gostaria de sugerir e dar como sugestão para quem está começando mais tarde. Que legal, gente. É a soma, né? É a base familiar, a essência, o aprendizado que o tempo vai passando, vai dando para a gente. Com essas duas referências, tenho certeza que os meninos aí, as meninas, com vocês dois aí como referência, é impossível, né? Não ser algo tão inspirador. E eu termino aqui esse papo agradecendo vocês por isso. Obrigado pela oportunidade também. Valeu. A gente que agradece. Boa tarde para vocês, viu? Um beijão. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau.